Escute agora a psicóloga Alexandra Manso. Boa noite, ouvintes da Rede Cristã Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Jesus é Vida. Uma na frequência 103,3 e outra na frequência 96,3. Boa noite você que já está conosco pelo Facebook da Rede Cristã e pelo YouTube da Rede Cristã. Estamos de volta, como todas as quintas-feiras, das 22h30 às 23h30, com um programa que tem sido assim psicoterapêutico muito excelente, né? Além de pedagógico, informativo, instrutivo, programa maravilhoso, o consultório da doutora Alexandra Manso. Boa noite, doutora. Boa noite, pastor, boa noite a todos, uma noite de paz, uma noite bem tranquila, porque hoje nós vamos falar sobre sono, então vamos ficar espertos para saber que é importante dormir, não é? Tem que fazer um trocadilho para poder chamar o povo para acordar, para ficar atento na necessidade de um sono reparador importante, não é? E o trocadilho é esse que você fez ou tem algum aí? Vamos acordar para poder entender que é importante dormir, porque acordar o sono... para entender que é importante dormir, o trocadilho é forte. O sono é sinônimo de bem-estar, não é? Sono, quanto mais se dorme, mais vida se tem. Então a gente vai entender por que nesse decorrer dessa hora. Ok, doutora. Deixa assim para quem gosta do acorda bênção não se sentir ofendido, né? Até porque o acorda bênção, disseram a mim uma vez, ô pastor, se o senhor for fazer o programa de Deus, o programa vai ser acorda bênção? Vai ser, porque acorda bênção não é para acordar quem está dormindo, até porque quem está dormindo não está ouvindo o programa e não vai acordar, por mais que eu faça zoada no estúdio. É uma interrejeição, é para abrir os olhos, é para orientar, para esclarecer. Então nada contra a temática do programa de hoje, referente ao acorda bênção. Mas a gente vai ver que é possível isso, mantendo a regularidade, mantendo a rotina de sono, né? Esse sono ele pode ser num outro horário além da noite, porque já é muito comum de nossa cultura, nosso tempo nossa correria, de hoje. Não, é no tempo que nós vivemos hoje, não tem um sono muito natural. Aí eu vou explicar por quê no decorrer do período. Está aqui no subtema do card, né? E hoje, mais uma vez, eu nem coloquei o card na tela. Depois eu faço isso aqui. Ele é importante para a saúde mental. Isso, é importante. O sono não dormido, o sono não aproveitado, ele interfere no humor, doutora, das pessoas, na produtividade? Ele interfere no humor, ele interfere nas funções biológicas do organismo, né? Porque esse sono reparador, importante, ele tende a regular substâncias químicas que estão no cérebro, regula o nosso peso, porque quem fica mais acordado, ele sente a necessidade de se alimentar mais por estar acordado, aquele corpo pede aquilo, né? Regula também a questão do nosso sistema biológico como um todo, como o sistema imunológico, menos sono, menos imunidade, menos qualidade na nossa imunidade. Então estamos suscetíveis ao adoecimento quando a gente não tem um sono tranquilo, um sono regular. E fora que vários processos cognitivos, né, os processos de aprendizagem, o raciocínio, a atenção, a percepção, a memória. A memória é um capítulo muito importante, muito associado ao sono, porque é durante esse sono que a memória se consolida como memória. Você pode perceber, quando a gente, por exemplo, né, um estudo de uma noite inteira, eu preciso me preparar para um teste amanhã e fico lá com afinco, no estudo. Quando chega no dia seguinte, confunde assuntos, não digo nem o deu branco, confunde tal assunto, lé concreto, né, sai misturando as coisas, sai trocando as ideias. Mesma coisa com a questão das nossas percepções, depois de uma noite de sono mal dormida.
eles podem ser muito mais sugestionáveis eu não digo nenhuma alucinação, uma coisa desse tipo, só uma patologia mais para frente que a gente vai falar. Mas, assim, não fica muito compreensível para nós, tais memórias, elas fogem de nós, quando não acontece esse sono com qualidade. Entendeu? Então, Para ter esse sono com qualidade, a questão da luz e do expediente tem a ver, doutora? Você poderia tem, estar da luz, num quarto com sim, blackout tempo de sono, sim, total. do ambiente. A gente vai falar lá para frente. Vamos primeiro entender um mecanismo do sono que vai associar um pouquinho a sonho, mas a gente não vai falar de sonho hoje, porque sonho demanda tanta coisa que merece um programa só de sonho. Como hoje merece um programa só de sono. Certo. Entendeu? É como se fosse uma cena para os próximos capítulos. Ok. Eu acho que muitas pessoas aqui já ouviram falar de sono REM, não é? Sim, Tem o sim. sono REM e o sono não REM, são dois estágios principais que a gente tem na noite. O não REM, ele tem fases assim intermitentes, de em torno de 1h30 mais ou menos, entre eles intercalados por esse sono REM, que quer dizer, é uma sigla em inglês que diz que é movimento rápido dos olhos, que é aquele sono mais profundo, e é aí onde o sonho acontece. É aí onde o cérebro mais trabalha para organizar tudo do dia anterior, para o dia que vem, para a nossa estabilidade. Então, isso é muito importante lembrar, que existem essas duas fases. Quando a gente dorme mal, essas fases, elas se encurtam ou simplesmente não acontecem, e aí a memória já se vai, aquele descanso necessário. Uma coisa interessante, se alguém já pode ter percebido, quando às vezes a gente observa uma outra pessoa dormindo, esse movimento rápido dos olhos, ele é perceptível por quem observa. Verdade. Quem tá dormindo, fica os olhos meio que virando, né? Pronto, esse movimento rápido é porque ele está num sono muito profundo, e ali a mente está processando, o cérebro está processando tudo, organizando a casa. Necessariamente sonhando ou não? Não necessariamente sonhando. Agora, a teoria, né, diz que a gente sonha todas as noites. Sim. Né? Nós sonhamos todas as noites. A gente, às vezes, não traz para a consciência o sonho. De repente, o conteúdo, né, inconsciente, às vezes, é tão forte para a gente que ele não vem para a consciência, porque a gente pode não aguentar. Então, isso é um outro momento. Não me faça dar spoiler. Sim, é verdade, é verdade. Vamos para frente, fica à vontade. Vamos lá. Não vamos dar spoiler. Porque nessas alturas já tem gente querendo que a senhora interprete sonho. Então vamos para frente, que é outro programa, é outra coisa. Mas não esperem que eu venha na próxima quinta com um turbante, uma bola de cristal, nem nada assim. Eu venho com ciência. Vamos lá. Então, falando em naturalidade ou não, nós não dormimos um sono natural. Sinto dizer-lhe, inclusive eu também. Porque, por exemplo, nós temos um ciclo natural do corpo chamado ciclo circadiano. O que é isso, Alexandra? É o nosso ciclo orgânico de 24 horas do nosso relógio biológico que sai equilibrando nosso metabolismo. A questão da vigília e do sono, sabe? A questão do nosso movimento do corpo para que ele se mantenha em estabilidade. Por exemplo, muito de acordo com a luminosidade, sabe? Nós temos dois principais hormônios disso aí, é o cortisol, que é o hormônio do estresse, mas ele só é chamado assim porque às vezes ele está tão em demasia no nosso corpo que nos leva a essa questão de ansiedade, de estresse, essa vida acelerada. Ele estando estabilizado no nosso corpo, ele nos movimenta, ele nos põe em estado de vigília, né? E por outro lado tem a melatonina, quase que não sai, melatonina, e ela tende a nos estabilizar, desacelerar para o sono. Quando ela está em demasia no corpo, aí desencadeia depressão, sabe, aquela coisa bem para baixo, bem moroso, bem lento, por conta desse excesso dessa melatonina.
E ela estando estável, ela nos leva a um sono tranquilo. Então, por que que nós não temos um ciclo natural de sono? Porque esse ciclo circadiano, ele acaba se alterando diante de tantas coisas que acontecem na vida da gente. Por exemplo, dormir tarde, né? Dormir pouco, alterar horário de trabalho, alterar horário de refeições, a insônia, né? Fazer viagens que modifiquem fuso horário. Por isso que os jogadores, né, jogadores, atletas, né, quando foram para o Japão, tiveram um tempo de adaptação antes, porque altera o metabolismo e alterando inclusive performance, né? Quer dizer, poderiam alterar nas horas das ações, mas como teve esse preparo antes e como eles já são atletas de alta performance, até já participaram de campeonatos em outros países, já estão até mais que acostumados quando acontece essas mudanças. Até a questão do horário de verão, é uma horinha, né? Mas na questão do horário de verão, quando acontecia aqui no estado, muita gente chiava, muita gente achava ruim. Porque esse ciclo circadiano, ele acaba se alterando. Questão da questão mesmo da luminosidade, uma coisa bem natural, você vê até os animais, não é? Na questão disso, o sol nasce, eles vão se animando e vão fazendo seu processo natural. E a mesma coisa, quando o sol se põe, nós, seres humanos, que precisamos nos adaptar mais nas coisas, sono natural já não é mais. Agora, que precisa manter uma rotina, precisa. Ok, fique à vontade, quero mandar um abraço aqui para Bezinha, que já está Dona interagindo conosco Bezinha, boa no noite. YouTube, Micheline Boa Mendonça noite. e Eita, boa Lídia noite, Micheline, boa Manso. noite. Boa noite a todos. Boa noite. Então, vamos lá. O que pode desregular um pouco esse relógio, né, biológico tão lindo, tão organizado perfeitamente? Um cansaço excessivo, não é, pastor? Acontece a perda de concentração, dor de cabeça, irritabilidade, isso acaba... Toda essa desregulação ocasiona essas coisas, né? Esse cansaço, essa falta de concentração, a dificuldade de raciocínio, a morosidade para esse raciocínio, por conta dessa oscilação desse relógio. E esse relógio, relógio circadiano muito natural de nós, faz com que tenhamos 3 formas de agir em relação ao sono. Sabe, alguém já deve ter ouvido falar, eu já ouvi muito, a fulaninha é muito mais diurna, né? É muito mais, funciona muito bem de dia, de noite nem conto com ela. Ou então o contrário, olhe para fulana levantar de manhã, é a coisa mais difícil do universo. Mas de noite ela só vai dormir depois que termina tudo. Já ouviu falar alguma coisa desse tipo, Sim, né? sim, sim. Então, tende a acontecer 3 situações. Pessoas matutinas, pessoas vespertinas e pessoas intermediárias, que são as que se adaptam melhor. As matutinas, elas funcionam melhor realmente de manhã, que é a maior parte da população, né? Acorda muito cedo, vai na lida direitinho, trabalha bem disposta pela manhã, 5 horas da manhã já vai para a academia, é um espetáculo, eu não tenho coragem disso, sou bem sincera. Mas, assim, quem vai é maravilhoso. São pessoas matutinas. As pessoas vespertinas são aquelas que pegam mais no tranco, que funcionam melhor à noite, de tarde para a noite. Ficam mais dispostas para trabalhar e têm essa dificuldade de acordar muito cedo. Então, não fique com peso na consciência do acorda a bênção, não, que tem pessoas que escutam e nem por isso comprometem o seu ciclo, porque provavelmente eles estão ainda no seu ciclo de vigília, né, diante dessa situação deles serem vespertinos, né? E tem os intermediários que se adequam, que são flexíveis em relação a isso. Mudam o turno do trabalho sem problemas. Que hora que eu chego aqui? 5h30, pronto, estou aqui. Sabe? Ou então, olha, você vai largar de 10h30 da noite, mas você vai pegar de 5 horas da tarde. Estou dizendo coisas hipotéticas. Então, pronto. E essa pessoa lida muito bem com isso aí. Consegue se adequar. Não sei se aí vai deixar para falar do card depois, né? Porque eu percebo que são as ovelhinhas pulando a cerca aqui, uma pessoa dormindo.
Tem uma historinha, essas ovelhinhas. Isso é um mito, né? Uma forma de associar o embalar do sono. Né? Quem nunca contou carneirinhos, né? Para dormir? Eu já contei um bocado. Então, o que acontece? Eles associaram, de muito tempo, né? A questão do trabalho dos pastores, porque eles, por contarem as ovelhas, às vezes estarem tão exaustos que erravam as contas e pegavam no sono. Então, o que acontece? Não é que contar ovelhas vai fazer você dormir, mas alguma atividade mais monótona, que desacelere o seu pensamento, faz você dormir. Se você tiver tido um dia agitado, acordado, né, com as suas atividades, sem excesso, por favor, né? Então, assim, seguindo o seu ritmo do dia, quando chega à noite, desacelera e dorme. Seria o ideal, né? Bezinha Santos perguntando, doutora, quantas horas de sono devemos ter? Aproveitar essa deixa da Bezinha e também perguntar, além se essas horas de sono estão relacionadas à faixa etária da pessoa, doutora. Olha, quando se é bebê, infância, eles tendem a dormir muito mais e gradativamente perdendo essa necessidade de muitas noites de sono. Mas quando se trata de adultos, jovens adultos e adultos, não existe uma regra. 8 horas é aquela coisa bem mais estipulada, padrão. Mas tem gente que fica muito satisfeito com 5 horas, tem gente que fica muito tranquilo com 6 horas. A grande importância é ter uma regularidade dessa qualidade de sono. Não ser acordada por uma equipe do apito. Não ser, quem nunca? Eu tenho umas coisas que é muito complicada. Aí a equipe do apito, aí alarma aqui, sabe? De madrugada e quebra o sono, sabe? E é bem difícil isso. Calor faz você acordar, muito frio, entendeu? Então, a grande importância aí é a qualidade do sono, porque tem vezes que você passa às 8 horas na cama, mas tem vezes que você está tão exausto diante de tantas intercorrências dessas 8 horas de seu sono. Então, o importante é manter uma rotina de horários, pelo menos, de dormir. Mas a tendência realmente é que, quanto mais velhos, a gente costuma dormir menos. No caso, isso é natural desse ciclo etário? Do circadiano, sim, é comum de se observar. Sim, natural, é porque frisam tanto 8 horas, não é? Mas eu friso muito, muito mais a questão da qualidade mesmo, sabe? Quando a gente está falando de um ser em desenvolvimento, bebês dormem muito, dormem 12 horas, 16 horas, não parece, né? Quando choram bastante nos nossos ouvidos, mas dormem muito. Crianças também, adolescentes também dormem. Mas a idade adulto jovem, adulto, idoso, eles tendem a dormir, nós tendemos a dormir um pouco menos. O importante é a qualidade, durmam com qualidade. Daqui a pouco a gente vai ver umas coisinhas que a gente pode adequar, tentar adequar, para ver se esse sono fica mais tranquilo, mais com qualidade mesmo. Boa noite para Ezequias Manso e boa noite também para Noêmia Manso. A família está de plantão hoje, esse pessoal. Que maravilha. Bora acordar, povo. Fique à vontade, doutora. Pronto, então assim, é comum acontecer, né, das pessoas geralmente dormirem uma vez só no dia, né, que é chamado sono monofásico, que é aquele só dormir geralmente à noite. Mas tem aquelas pessoas que são bifásicas, que tem aquela sesta depois do almoço. Tem uma justificativa orgânica disso aí. Tem uma justificativa orgânica, que é o declínio pós-prandial. Prandial porque é pós-comida. É depois do almoço, geralmente, que é a principal refeição de nossa cultura. Né? Aí dá aquele momento cochilinho. Que tem muita gente que não se dá bem, não sossega enquanto dá aquele soninho, dá aquele cochilo, que é muito importante para aquele tipo de pessoa, para aquela adaptação que a pessoa tem durante toda a vida,
né? E acaba se acostumando com aquilo e o corpo necessita quando isso não acontece. Sabe? A primeira aula de um turno da tarde é um horror, porque geralmente dorme, né? Geralmente cochila, porque está no declínio pós-prandial. Esses encurtamentos de intervalo trabalhista, inclusive pós-almoço, isso, sem dúvida, então tem sido prejudicial para muita gente, né? Sim, sim. Quando não é daquele tipo das pessoas intermediárias, quando a pessoa não é monofásica, que aguenta segurar, dormir, só dormir à noite. E tem gente que ainda se incomoda de, ai, eu peguei no sono, olha, eu fico tão mal, chega a me dar dor de cabeça quando dorme à tarde. São aquelas monofásicas mesmo, né, que preferem e se adequam muito melhor no dormir só à noite. Mas quando não, traz um incômodo, sim. O Bob Martins, boa noite, Bob. Eu tinha pulado o Boa teu nome noite, aqui, Bob. desculpa, tá? Doutora, tem gente que toma café para ficar esperto, né? Eu, quando tomo café, durmo, que só misericórdia. Mas aí veja só como nós, seres humanos, somos perfeitos. Nós somos não somente influenciados por um fator. Se todo café que a gente tomasse não desse sono, claro, ele age, ele tem cafeína, ele é neuroestimulante, tudinho. Mas você está tão cansado, o senhor está tão cansado que pode tomar uma jarra de café. Entendeu? Ele já não age mais porque está cansado, provavelmente exausto, diante de tantas atribuições de função. Isso depois a gente vai conversar no privado. Mas diante de tantas atribuições de função, né, pode acontecer desse excesso ser prejudicial, que nem o café salva. É complicado, realmente. Bem, Pronto. Quanto menos sono, menos vida. Então, vamos ficar atentos a isso. Quanto menos qualidade de sono, menos vida. é a gente que pega no sono, é o sono que pega a gente, doutora. Eu só peguei Tá? de sono. Quando a gente está muito cansado, a gente pode estar em qualquer lugar que O sono é dominador, né? é bem complicado. Eu Bem sempre complicado. pensei, doutora, que nunca me deixaria ser dominado pelo sono. E teve uma vez que tive um susto, até pelo costume de estar trabalhando de madrugada, são 20 anos de madrugada, tá? E achava que nunca ia me dominar pelo sono. E teve uma hora que dei um cochilo, não queira nem saber. Ser direto Não pessoal, sendo risco de vida, ao então volante, tá bom. mas Se não teve foi, risco de vida, ai, foi ai. ao volante, mas graças a Deus não foi nada assim assustador, não teve nenhum prejuízo não. Mas assim, eu acordei logo, né? Foi aquela coisa assim, realmente, Porque aquele tem apagão aprendido a lição, relâmpago. né? Para nunca mais fazer. Não, exatamente. Né? O sono tem essa coisa de ser dominante, né? E mais para frente eu vou falar de uma patologia que leva a esse cochilo fora de hora e bem inconveniente. Daqui para pouquinho eu falo. Tem gente que dorme Vou com o falar de olho um... aberto, Oi, pois não. dormiu ou não? O quê? Tem gente que dorme com o olho aberto. Tá dormindo de verdade ou não? Sim, está. Se você vê, às vezes a pessoa até ronca, né? Os olhos meio abertos, meio cerrados, né? Isso é mais uma questão de músculo mesmo, né? Um oftalmo explicaria isso bem melhor. Mas sim, acontece sim, dorme profundamente. Chega no sono REM, não é? Ok. Então, a questão... Pois não. Não, fique à vontade. Eu não sei se eu falei o nome de Noêmia Manso. Falou. Falei. Então eu estava dormindo, eu acho, não lembro. Acontece isso, doutora, da pessoa estar dormindo e falar. Eu não lembrei porque Pode acontecer. Cadê a consolidação de memória que não teve na a noite passada? consolidação da memória, isso mesmo. Cadê? Né? Aí ficou desatento, raciocínio mais lento, o aprendizado fica mais difícil, é bem complicado. Então, o dormir mal é um fator de risco para muitas coisas, assim, para vários problemas cardiovasculares, inclusive para o câncer, né, para o diabetes, para o Alzheimer, porque acaba sobrecarregando, né, nossa mente maravilhosa, para o envelhecimento precoce e para o mau funcionamento do sistema imune, como eu tinha falado anteriormente. E uma coisa interessante, há uma relação de problemas do sono com transtornos mentais?
Há. E nas duas linhas de direção. Se você dorme mal, pode gerar sintomas de transtorno mental. E se você tiver algum transtorno mental não oriundo do sono, ele lhe traz uma má qualidade de sono. Veja a importância do sono. Entendeu? Veja, atento a isso. Porque às vezes surgem situações de sintomas de transtorno mental, né? Tremores, agitação. Que era a pergunta que eu ia fazer à senhora. Se o sono, né, não dormido, não aproveitado, ele antecipa o Alzheimer, ele acelera, sim. enfim. Né? Sim, porque sobrecarrega aquela máquina espetacular, né, da vida, né, nosso corpo, então sobrecarrega. Então, tudo, a questão de mais necessidade de comida, mais necessidade de atividade cerebral acordada, porque o nosso cérebro, ele não dorme, ele está lá processando muitas coisas, organizando, fazendo a faxina para o dia seguinte. Então, o nosso corpo tem um tempo de vida, né? Como a senhora sim. falou aí, o sono, sono é vida, foi isso que a senhora disse? Menos sono, menos vida, mais sono, não mais é? vida. Por isso que se questiona tanto que uma noite em claro não se recupera e é como se você duplicasse, né, o seu para menos o seu tempo de vida, não é? A questão do sono. E assim, há adequações. Uma noite em claro não se recupera, mas se você conseguir, se você for uma pessoa vespertina, né, de acordo com aquele ciclo circadiano lá, se você conseguir manter uma rotina de que consiga dormir para reorganizar sua mente, se você prepara seu ambiente mais escuro, mesmo que esteja o sol a pino do meio-dia lá fora, mas que você consiga fazer com que seu corpo desacelere, compreenda que é o momento do descanso, então você consegue ter uma qualidade de sono bacana para o próximo ciclo de trabalho. E você obedece a esse pedido do corpo, né? Obedece, o corpo lhe empurra, né? Ele põe para dormir. Aí você é vencido pelo sono, em algum momento. Bezinha diz assim, não durmo nada durante o dia e à noite só com remédio. O que é que está havendo com Bezinha? Aí é que está, dona Bezinha, o próximo item que eu vou falar agora. Medicamentos para dormir não são a solução, pelo menos sozinhos. Por isso que é importante a psicoterapia, dona Bezinha. Entendeu? É interessante saber que o sono com remédios, né? O sono com medicação, não é aquele sono com qualidade, não é aquele sono reparador que seu cérebro vai estar atuando naturalmente para você se organizar para o dia seguinte. Então, o que é que vai acontecer? Eu estou precisando dormir naturalmente e eu tomo remédio para conseguir dormir teoricamente, pela minha cabeça, naturalmente. Então, o que é que vai acontecer? No dia seguinte, você está com aquele sono que você devia ter tido naturalmente, sem ter efeito. Você dormiu por efeito do remédio. Então, pode ver que até se adequar essas medicações para dormir provocam esquecimentos, né? Provocam atordoamento, que a gente fica meio fora do alerta das coisas, né? Nosso tempo de reação é mais lento, além de essa frase muito importante que a dona Bezinha falou, de só dorme com remédios. Vício. Porque ativou o sistema de recompensa do cérebro, eu só consigo dormir daquele jeito. Acabou-se. Mas a partir do momento que a psicoterapia entra, é trabalhado isso, trabalha-se as questões de que não deixam dormir, é interessante ver isso. Aí você vai fazendo o desmame dessa medicação, você vai fazendo a retirada dela gradual, até para você compreender que você consegue andar sozinho. Então isso é importante. E outra coisa, diante dessa lerdezinha que a gente fica no dia seguinte, desse atordoamento, diante dessas reações lentas, aí procura fazer o quê? Eu preciso ficar alerta, porque eu tenho uma apresentação de trabalho, eu tenho um programa hoje de noite que eu preciso fazer, aí eu vou e cafés, chás estimulantes, sabe? Para repor aquela minha ação que eu estou perdendo, porque
Eu dormi, né? Dormi a noite toda, dormi 10 horas até, mas eu estou pregada, eu estou parecendo que passei a noite em claro e ainda por cima dançando de farra, porque eu estou exausta. Então, o que é que acontece? A pessoa se remete a cafés, a chás, e fica um ciclo, né? Você toma a medicação para dormir, aí fica acabada no dia seguinte, né? Aí tome café, tome coisas estimulantes, guaranás e outras coisas mais, o que for estimulante, né? Você põe para dentro, você põe e toma aquilo ali, A para minha se manter preocupação acordado. com a Bezinha, diante do que a senhora já falou, que o corpo põe para dormir, nem que seja na base do apulso, né? O corpo dela logo a colocaria para dormir. E seria bom que você, Bezinha, talvez me respondesse para eu fazer essa interlocução aqui com a doutora. O seguinte, foi o médico que passou o remédio para você dormir? Ou você tomou por conta própria? Porque logo o seu corpo iria botar você, logo o seu corpo iria ali nocautear. Não é isso, doutora? Isso. E o tempo, o uso contínuo, muitos anos. E tem um detalhe, às vezes a pessoa acha que está dormindo só por causa daquela medicação, mas já toma há tantos anos, não é que aquela tendência daquele efeito medicamentoso, ele tende a diminuir. Se essa medicação não for adequada em doses por um profissional, não vai adiantar de muita coisa. Então, é o seu corpo realmente que está dormindo, e tem vezes que vem noites em claro, aí você aumenta a dose da medicação, é bem complicado. Ajuda profissional. Normalmente eu estou me relacionando com o pessoal aqui do YouTube, mas eu dei uma olhada agora no Facebook e o Luciano Silva, ele fez uma pergunta lá. E para quem trabalha à noite, quais as consequências? É o que eu falei, Luciano. Para quem trabalha à noite, precisa ter o sono no dia seguinte, o sono reparador, o sono para organizar, sabe? Então, tentar organizar o seu ambiente de forma acolhedora, de forma tranquila, para que o seu corpo perceba que o momento de descanso é aquele. Não é o ideal, não é o perfeito diante do sono natural, mas nós não temos esse sono natural já há um bom tempo diante de umas necessidades de cobranças sociais e as necessidades mesmo, que a gente precisa se pôr ativo, precisa, né, trabalhar, enfim. Então a gente precisa dos nossos compromissos, cumprir nossos compromissos, né, mas tendo uma regularidade de sono, como você tem uma regularidade da vigília por obrigação de trabalho, dá para atenuar bastante as situações. Boa noite para Wagner Souza. Boa noite. Ezequias Manso, Ana Lúcia Cunha, alô, Boa noite, doutora Ana. Olha, vai lá por aí. Vocês todos podem interagir, pessoal. Lembrando, no WhatsApp está liberado. Pode até mandar um áudio para o WhatsApp. Deixa eu olhar aqui, uma olhadinha. Eu não quero mais nunca cometer aquele gafo que cometi, viu, Aninha? Pode mandar um áudio aí para o WhatsApp, porque eu estou atento a tudo agora que é plataforma. Facebook, YouTube. Eu estou virado, porque eu estou acordado. E pode interagir conosco pelo WhatsApp, pode ligar, mandar áudio, enfim, interagir, porque isso dá uma riqueza ao debate, né? Apesar da busca e da desenvoltura que a doutora tem trazido para nós aqui em cada programa. Mas ela até dá essa pausazinha, aí eu vou, atrapalho ela, mas fique à vontade, doutora. Eu vou só lhe atrapalhar agora quando surgir alguma pergunta, alguma interferência aqui do internauta, do ouvinte. Lembrando que estamos pelas plataformas digitais, né, online e em rádios físicas, a Rede Cristã e a Rádio Jesus é Vida. Então a gente vai falar agora de insônia. Um dos principais transtornos do sono, né, é a insônia. Ela é tão séria, é tão frequente, que 1/3 da população brasileira, estudo bem recente, 1/3 da população brasileira vive ou já viveu momentos de insônia, entendeu? É considerado um transtorno do sono, né? Porque a pessoa, um dos grandes sintomas dela é a dificuldade a começar a adormecer, certo? Outra dificuldade é o se manter dormindo, que fica acordando, cortando o sono, e ter essa qualidade de sono satisfatória que eu venho falando desde o começo.
entendeu? Então, assim, tem esses fatores e pode ser causada também, pode ter origem de outros fatores, como, por exemplo, predisposição genética. Precisa ver se alguém mais da família também sofre de insônia, não é? Condições ambientais, aquela coisa que eu falei do frio extremo, calor extremo, muito barulho, né? E de aspectos cognitivos e emocionais, aquela questão de comorbidade com outros transtornos emocionais, transtornos mentais, não é? Que aquela coisa que eu falei que é tão interligada, né? Tão assim, qualidade do sono, uma qualidade ruim gera transtorno, transtorno gera qualidade de sono ruim. Então a insônia está por aí, é muito perceptível. E ela é considerada, a grande parte das insônias, ela é considerada primária. Por que primária, Alexandra? Porque ela é decorrente dela mesma, ela não é um sintoma que veio de outras patologias. Geralmente ela vem por causa dessa dificuldade de adormecer, por causa do se manter dormindo, por causa dessas predisposições genéticas, de tudo isso. Por isso ela é considerada assim primária, porque ela é o primeiro sintoma, é o primeiro aspecto desse transtorno do sono, dessa noite mal dormida. Eloy Silva diz: a insônia me persegue. Pois é, vamos descobrir as causas. Eloy, é importante se perceber o que é que causa essa insônia, de repente, pensamentos intrusivos, uma ansiedade, doutora, pensamento... Oi, quem sofre de ansiedade toma esses ansiolíticos, normalmente eles são soníferos, né? E a pessoa, e tem gente que ainda não consegue dormir mesmo assim. Acontece. Aí cabe ao psiquiatra, né, cabe ao médico adequar essa dose, porque o sofrimento psíquico ele está ali persistente. Se não acontece uma noite de sono tranquila, se os pensamentos não dão uma trégua para aquela cabecinha descansar, então precisa adequar a dose. E a pessoa precisa se ajudar também, a questão de um acompanhamento psicológico. Por isso que o psiquiatra funciona assim, muito bem, a questão medicamentosa, na questão de sanar os sintomas físicos. Mas a gente precisa trabalhar e compreender os gatilhos, né, as motivações que levaram àqueles pensamentos, àquele comportamento ansioso. Isso que é importante. Bezinha, agradecer a atenção, ela responde aqui: tomo remédio para dormir há muitos anos. Comecei por conta própria. Isso é um perigo, tá, pessoal? Depois, pelo médico. Já tentei por várias vezes dormir sem remédio e não consigo. Mas a gente vai conseguir, dona Bezinha. Preocupe não, a gente vai conseguir. Bezinha, já procurou o espaço psicoterapêutico às 5? Já procurou. Vai lá. Já procurou. Pronto. Então, essa insônia, um aspecto muito importante para você ficar atento se é a insônia mesmo, né? Se ela está instalada, já que um falou, né? Eu acho que o seu Eloy, né? Falou Eloy. Que a insônia persegue ele. Então, ele deve passar por isso muitas vezes, por muitas noites. Não é que é uma grande agitação antes de começar a dormir, com esses pensamentos intrusivos que eu falei. Aí acaba gerando uma agitação que não tem nada a ver com o momento do adormecer. Não é? E quando as causas são médicas mesmo, de outros medicamentos que tirem seu sono, não é? Algumas mudanças de hábito, é importante ver todo o conjunto. Nós somos tão, como eu digo, tão lindos, tão perfeitos, tão complexos, que a gente precisa olhar todas as características. Se existe algum adoecimento realmente físico que lhe atrapalhe o sono, alguma dor frequente que lhe perturbe esse sono, não é? De repente, essa questão da ansiedade. E tem duas situações bem importantes que têm a ver com sono, que são patologias, né? São condições médicas, alterações de sono, que são a apneia do sono, que eu acho que alguém já ouviu falar aqui, da questão daquela parada, né, de respirar, e a narcolepsia. Nome estranho, né, mas a gente vai tentar definir aqui. A apneia do sono é uma doença crônica, né, evolutiva, que provoca a obstrução, né, parcial ou total das vias. Então, acaba tendo paradas respiratórias repetitivas, são curtas, são temporárias, mas enquanto a pessoa dorme. Então, aquele sono já era diante dessa apneia. E é um risco de vida.
Por isso que tem os exames de sono, tem clínicas especializadas em sono para verificar essa questão, que é muito orgânica, A minha que mãe, atrapalha seu inclusive, sono. ela dorme com um aparelho para poder não sofrer desse problema, né? Que ela foi diagnosticada com Olha, isso e dorme com a bombinha de oxigênio para não ter esse tipo de problema, como a senhora disse, é risco de vida, né? isso mesmo. Então, e ainda tem o outro, que é a narcolepsia, que é uma doença neurológica, né, crônica, que a pessoa acaba se sentindo uma sonolência excessiva em vários momentos do dia. Veja que risco. Não é uma coisa de uma noite mal dormida, não. É uma condição neurológica. É uma coisa médica, é uma coisa orgânica, não é psíquica, entendeu? Mas que atrapalha esse sono. Sim. Que atrapalha a qualidade desse sono porque você fica dando pausas durante o dia, atrapalha a sua vida. Então é questão de tratar, ver essa condição diferente, essa condição médica diferente, para que você tenha qualidade de vida. Mesmo, já que é uma doença crônica, né? Então que você se adeque, né, para conseguir seguir, tanto na apneia quanto na narcolepsia. Ok, doutora, pode continuar. Então vamos lá, tem uma coisa muito interessante que uma vez uma pessoa comentou comigo e eu achei, meu Deus, será que isso é possível? Mas eu fui pesquisar. Paralisia do sono. Que negócio surreal. Por muitas vezes, o momento é relacionado à situação mística, né? Porque você fica paralisado, assim, meu Deus do céu, eu estou possuída. Mas não é por aí, é uma questão orgânica. Né? Vamos nos acalmar, que não tem nada, nenhuma influência do mal, nem fora do mundo. É uma condição orgânica. É muito desesperador. É interessante, mas é muito desesperador. Durante aquele sono profundo, aquele sono REM, não é? O corpo ele tende a ficar paralisado, só funcionando ali coração, pulmão, para manter a gente vivinho ali, mas a gente fica meio que num transe ali para poder o cérebro agir, processar. É o momento do sonho, é o momento mais profundo. Então, o que é que acontece? Pode ser, nesse momento, que o cérebro desperte antes do restante do seu corpo, sabe? Ele fique alerta. Ele venha à consciência antes do corpo se acordar, sabe? Então, o que é que acontece? O corpo paralisa. É interessante, eu já ouvi relato de dizer que a pessoa sente um aperto no peito tão grande que falta respirar. E o corpo realmente se paralisa. Você às vezes busca ar, sabe? Mas não é uma condição de, meu Deus, eu estou morrendo, meu Deus, o que é que está acontecendo? É uma paralisia do sono. Veja que coisa interessante. Uma situação que o cérebro vem primeiro, né? Acorda primeiro do que todo o restante do corpo. Então, é uma situação que passa rápido, mas é uma situação muito angustiante para quem vive. Já passou por isso, pastor? Estava ali ouvindo aqui e não lembro de ter passado por isso, mas teve uma situação, não é que eu não lembro de ter passado por isso, não acontece com frequência, porque teve uma vez que eu estava dirigindo. Não acontece com frequência, não. Eu estava dirigindo uma vez, doutora, eu estava trabalhando de motorista particular. Eu estou me lembrando dessa experiência aqui. Aí quando eu cheguei, quando eu cheguei no destino, né, aí eu disse até para o pessoal amigo com quem eu trabalhava: rapaz, a gente já chegou aqui. E eu era o motorista. Veja o lapso. Veja o lapso. Né? Então, mas chegou todo mundo bem, né? Graças a Deus, estou vivo. Então tá tranquilo. Essa paralisia do sono, ela é uma condição realmente do estar dormindo mesmo, estar deitado, estar dormindo. Acontece com pessoas saudáveis, não é obrigado a ter nenhuma patologia, não é obrigado a ter nenhum transtorno psíquico, não, mas ela acontece, sabe? E assim, a pessoa fica sem se mexer. É interessante, já que o seu cérebro está acordado, está consciente, tentar buscar mexer pelo menos os dedos para sentir que vai estar voltando, entendeu? Que você está voltando o seu movimento. Então é interessante ver. Quando a pessoa entra em desespero daquela condição, pode até, uma sensação de prisão tão grande que a pessoa pode até evoluir para uma alucinação.
Já pensou? Que desespero dessa pessoa. Isso vai passar. Caso isso algum dia aconteça com você, tenha calma que vai passar. Porque é uma ação rápida, um movimento, às vezes, para quem está vivendo a situação, é uma coisa muito demorada, mas é uma ação rápida. Vai passar. Mas, assim, não tente surtar. Né? Não tente entrar em desespero por conta disso, porque os pensamentos, eles vêm e você acaba achando que está alucinando mesmo. Ele sai do seu normal. Né? É muito interessante. Uma vez eu escutei um relato assim, eu disse, não, já que vou falar de sono, eu vou procurar saber dessa história, dessa paralisia. Mas é bem interessante. E assim, pode acontecer. O único item, né, que pode acontecer com pessoas saudáveis e tal. Mas essa situação se agrava de ficar mais frequente com pessoas que têm ansiedade, né, que faz o abuso de certas substâncias, não é? E que tem outros transtornos de sono e acaba realmente descambando para a alucinação, para aquela coisa Isso tem toda. a ver, então, com desgaste físico e mental, não, necessariamente não. Não necessariamente. Potencializa a questão da quantidade de vezes que possa acontecer. Mas pessoas normais, saudáveis, que estão indo tranquilas na vida, elas mesmo assim podem sofrer essa situação. Mas isso assim é do nada, doutora? Ou tem alguma coisa que Não, vai... é do nada. Às vezes o cérebro acorda antes, às vezes muito raramente, ou às vezes frequentemente, mas pode acontecer. É suscetível de qualquer pessoa acontecer. E deve ser desesperador. Imagina, você não consegue nem articular, nem falar. E o cérebro está lá, acordado, processando, achando que você está tudo bem. Luciano... E você querendo balbuciar alguma coisa e não conseguir. Luciano Severino, ele está dizendo, já tive. Eu pensava que era um pesadelo. Ô, Luciano, você tem 12 minutos, você tem 1 minuto para mandar um áudio de 1 minuto. Dá para falar? Manda no zap da Rede Cristã, relata isso. Isso é interessante. Manda em Caso áudio. queira relatar, é importante. Manda em áudio que vai ficar charmoso, tá? E vai ser interessante a gente ouvir isso, porque isso é raro não, né, doutora? Pode acontecer. Não tem uma frequência, não. Eu já ouvi 2 relatos assim. Sabe? 2 relatos. Aí, assim, pode ser. Né? Pode ser. De repente é uma experiência tão assim que a pessoa às vezes tem até vergonha de contar, de dizer, oxe, vou dizer que eu sou doido, dizer que o negócio desse eu me sentir amarrado na cama. Né? Às vezes a pessoa não compreende tão bem no momento que viveu e pensa assim, mas é uma coisa muito orgânica, muito do ser humano e pode acontecer sim. Estou com um depoimento aqui extraordinário. Pois Bezinha, não. a Bezinha Santos. Estou há pouco tempo aos cuidados da doutora Alexandra. Estou bem melhor da ansiedade, graças a Deus. Que bom, não é? Que bom. Que bom, fico feliz. Agradeço por ajudar. Então, uma coisa interessante a se pensar, até para evitar insônias, paralisias do sono, é importante manter uma regularidade do horário de dormir. Não é importante isso. Por mais que seja um trabalho noturno, que mantenha durante o dia aquele momento, aquela regularidade para dormir. Evitar o excesso de substâncias, como café, como o álcool, né? Evitar outras substâncias também, lícitas e ilícitas nesse sentido. Não é? E durante a paralisia, o importante é deixar esse momento passar, como eu disse, né? Porque vai ser rápido, e tentar mexer as partes dos dedos para poder passar esse momento desesperador, assustador. Inclusive, um depoimento que eu ouvi no YouTube sobre paralisia do sono, a pessoa disse que era horrível, que achava que ia morrer mesmo, sabe? É bem sério, bem interessante. Eu acabei de receber um áudio aqui do Luciano, então vamos tentar ouvir. Eu não sei se a senhora vai conseguir ouvir aí, doutora. Mas qualquer coisa o senhor me relata. Dá um jeito aqui da senhora escutar. Vamos tentar ouvir aqui o áudio do irmão Luciano, né? Pois não. Tentar ouvir aqui. Senhor pastor Amaro. Eu já tive, não foi 1 nem 2 vezes. Eu já tive várias vezes
E das vezes que eu tive, eu pensei que ia morrer. Até a minha Tá tia conseguindo ver, mãe doutora? falava pra mim que era um monte de boneco que subia em cima de mim e ficava me pisoteando. Aí eu trouxe essa ideia até a data de hoje, né? Faz tempo que eu não tenho, mas quando eu era solteiro, ou seja, mais novo, né? Eu tinha. Eu vou dar um jeito da senhora escutar esse áudio, né? Porque é interessante essa fala dele. Deixa eu fazer uma edição aqui para que a senhora possa escutar esse áudio do Luciano, que já viveu essa experiência, né? Interessante. O que eu queria saber é se havia raridade desses acontecimentos, entendeu? Mas como a senhora está dizendo, que pode ser ou não, né? Com uma pessoa, ou isso é comum na sociedade? Porque eu vi estudos científicos disso, entendeu? Eu vi relatos, quando eu fui buscar sobre isso, muitos sites falando de paralisia do sono. Então, se é um assunto recorrente, eu acho que alguém busca se identificar, busca formas de enfrentamento. Então, eu acho que sim, pode não ser muito frequente, mas acontece. Ok. Eu estou terminando aqui a edição para que a senhora possa escutar, mas enquanto isso, fique à vontade. Bom, então, como já está quase terminando, eu vou fazer umas considerações finais, a importância de formas de buscar, né, uma noite de sono tranquila. Então deixa eu não é? colocar o áudio do Luciano aqui para a Então, senhora. pois não. Eu já consegui, porque o equipamento demorou a carregar, né? Deixa eu só mais um detalhe aqui. Pronto. Só mais um detalhe aqui, doutora. Vamos lá, vamos ouvir com ela escutando agora, né, o áudio do Luciano. Sim. Senhor pastor Amaro. Tá ouvindo agora? Sim, sim, sim. Pastor, eu já tive, não foi uma nem duas vezes. Eu já tive várias vezes. E das vezes que eu tive, eu pensei que ia morrer. Até a minha tia mãe falava pra mim que era um monte de boneco que subia em cima de mim e ficava me pisoteando. Aí eu trouxe essa ideia até a data de hoje, né? Faz tempo que eu não tenho, mas quando eu era solteiro, ou seja, mais novo, né? Eu tinha aí com frequência. Graças a Deus que hoje eu conheci a verdade, como a palavra diz: conhecerei a verdade e ela vos libertará. Então tem a ver com as circunstâncias, doutor? Ele alega aí porque era solteiro e mais novo. Tem a ver com isso? Não. Não tem não. Não tem uma idade, não tem uma faixa de idade. Agora, a forma como ele aprendeu que era, uma das coisas que eu li era muito comum isso. Eu não trouxe para cá por causa da questão de não levar para o misticismo. Sim. Mas eu li situações de que diziam que consideravam-se que era um encosto, que era o inimigo apertando o peito, sabe? Coisas levadas mesmo para o místico, para o lado sobrenatural, sabe? Então, tinha muitos relatos assim, que vai muito da cultura, não é? Culturas mais ocidentais achavam que era até uma questão de abdução de extraterrestre. Veja só. Entendeu? Tem coisas que acham que é uma possessão, que é alguma coisa nesse sentido, mas não, é uma coisa muito orgânica, muito desta mente maravilhosa que nós temos. Quando ela desperta primeiro, o corpo vem depois. É feita aquela história, a alma volta para o corpo. Tem gente que acha que é uma projeção do corpo, né, que a alma sai. É muita coisa desse tipo. Tem uns relatos bem nesse sentido mesmo. Mas eu não trouxe primeiro porque, assim, para não levar um tom místico para o negócio. A gente está falando de corpo, está falando de mente, não é? As crenças, elas são bem-vindas, não é? Porque a gente também somos seres de fé, né? Falar nisso aí, ou doutora, da falta dela, mas enfim. Falar nisso Falar nisso aí, as pessoas associam o coma a um sono profundo.
Tem alguma correlação, de fato, isso? Há um nível de consciência baixa, né? Um médico falaria muito melhor, mas a questão do coma tem muitas coisas envolvidas. Tem a questão da sedação, tem uma questão orgânica, tem alguma deficiência física, neurológica, tem muita coisa, muito mais coisas envolvidas do que somente assim, simplesmente um sono profundo. E associar características é uma coisa muito menos do que realmente uma pessoa em coma está passando. Ana Lúcia Cunha, no YouTube. Doutora Alexandra, o contrário da paralisia do sono seria o sonambulismo? Fiquei com essa dúvida. Boa pergunta, Ana. O sonambulismo, a gente entra em movimento, né? O sonambulismo está no sono REM, está no sono, só que às vezes nos fazem ter movimentos inconscientes, voluntários no inconsciente, mas a gente não está querendo fazer aquilo, a gente está querendo fazer aquilo, mas numa posição de sono, né? O corpo se movimentando. A paralisia do sono, ele realmente está no sono REM, a gente está dormindo, o cérebro acorda. E no sono não, é tão vívido esse sonho, que nos põe em movimento. É um reflexo do corpo, né? Para aquilo que a gente está vivendo em sonho. Geralmente acontece isso, pode ver. Às vezes acontecem movimentos da rotina, alguma coisa nesse sentido. Quando a gente falar em sonho, a gente aprofunda mais no sonambulismo. Doutora, que também tem a ver. A senhora falando em sono REM, eu vi comercial de promessas de colchão que ajuda a pessoa a ter o sono REM. Isso é mito ou é verdade? Olha, Colchão, o por que sinal, é o muito caro. sono REM? É um sono reparador. Colchão, por sinal, Ele muito caro. pegou o mote do sono REM aí para mostrar, para associar sono reparador. E o colchão dele promete esse sono reparador, esse sono de qualidade. Por isso ele associou o sono REM. Entendi. Mas porque é uma das coisas da condição para dormir melhor. Que eu vou falar agora, a questão das formas de buscar uma boa noite de sono, né? Um ambiente agradável para dormir, uma situação aconchegante de onde você vai deitar. Uma situação de conforto, né? Isso. Foi uma tirada bem bacana dessa marca de colchões aí, porque, né? Porque não é o colchão exatamente quem proporciona. Não é? É o conjunto todo, né? A luminosidade, luminosidade, a temperatura. Uma necessidade de uma prática de atividade física durante o dia, quando a gente está na vigília, né? Que na parte do sono a gente consegue consolidar melhor, né? Regularidade na hora de dormir, seja ela matutina, vespertina, mas contanto que se tem essa regularidade de sono, né? Um ambiente agradável para dormir, pouca iluminação, arejado, nada muito abafado, aonde vai dormir que seja confortável, no mínimo de conforto que tenha para poder ter uma noite tranquila, né? E só se deitar na cama quando realmente for para dormir. Porque se for para zapear, para olhar a rede social, aquela claridade, aquela coisa toda que a gente costuma fazer, aí atrapalha um pouquinho o sono, consolida um pouco depois. Né? Então, deitar na cama para dormir, né? Aí ajuda bastante. Olha, eu sei que já está na hora, mas o programa parece que está começando agora, viu? Porque é o seguinte, o Ezequias Manso, excelente tema, sempre uma aula muito interessante, uma abordagem excelente, não é Ezequias? Noêmia Manso, esse tema é muito interessante, muito bom explicado. Muito bem explicado. Obrigada, Wagner Souza. O fato do senhor Luciano falar que ele tinha a paralisia do sono com mais frequência quando solteiro, não seria o medo dele ficar sozinho? Medo da solidão? Aí seriam outras questões a serem analisadas. Pode ser. Porque, olha, como a ansiedade ela é potencializador dessa paralisia do sono, pode ser. Mas por que eu ainda digo pode ser? É uma situação. Porque a gente precisa ver o que é que ele traz no relato dele em relação à solidão, em relação a ambiente familiar na época de mais novo, tudo isso. Então, eu não posso taxar simplesmente, é porque teria que fazer uma anamnese da situação, né? Ficar sozinho. Porque às vezes não é isso.
outras situações. Uma pressão de trabalho, uma necessidade de consolidar um emprego, por exemplo, por ele ser novo, né? De repente é por aí. Ok. Pronto, doutora. Tem mais alguma coisa para pontuar ou já quer ir para as considerações Não, finais, por favor? considerações finais, né, que eu acho interessante dizer que é necessário, é importante, é primordial dormir bem, entendeu? Que quase tudo na vida da gente tem a influência de uma boa noite de sono ou uma noite de sono mal dormida, uma noite mal dormida, entendeu? Tem, vai dizer muito do dia seguinte, como foi na sua noite anterior. Então, o que eu desejo é uma boa noite de sono para todo mundo, e momentos de sono REM, né, reconfortantes, reorganizadores de nossas mentes para amanhã a gente seguir tranquilo. Ok, doutora. Então, está feitas as considerações finais, né? A gente sempre Eu fica agradeço demais, novamente. encantado com a forma que ela aborda, né? E a simplicidade que ela aborda os temas. Parece que já Obrigada. faz programa há muitos anos, né? Feito com excelência aqui. Parabéns. Agora vamos lá. A Obrigada. gente não pode terminar o programa de hoje sem falarmos de onde, Das 5 psicologia. dos dias e de hora de seu atendimento, doutora. Olha, a Nasce em Psicologia, que é em Olinda, eu atendo nas terças-feiras, o dia todo, né? Mas lá a gente tem uma equipe muito bacana, inclusive a Na doutora Ana tela. Cunha, Ana Lúcia, né? Está lá conosco nos sábados, né? A gente tem uma equipe muito bacana, atende todas as faixas de idade, diferentes demandas, gestantes, crianças em condições mais características de TEA, né, transtorno de espectro autista, idosos, casais, a gente faz avaliação de cirurgia bariátrica, vasectomia, entendeu? Temos contatos com nutricionista para poder ajudar nessa avaliação, caso queira, né? A gente está ampliando aí nossos contatos, isso é muito bom. Nas segundas-feiras eu atendo na Clínica Humanos, na Dom Carlos Coelho, ali próximo a Padre Inglês, no centro da cidade do Recife, né, na Boa Vista. Também um ambiente muito acolhedor. Segundas-feiras eu estou o dia todo lá. E nas terças eu estou na Cinco Psicologia, mas a Cinco Psicologia tem profissionais de segunda a sábado, todos os horários para bem receber, bem acolher. Ok, doutora Alexandra. Bem, e quem quiser o contato direto com a doutora Alexandra, o telefone dela aparece aí na tela. Deixa eu só citar aqui o telefone para quem quer o contato direto dela, que é o Sim. DDD 81, até porque também ela atende presencial e online. Isso. 997910056. DDD 81 997910056. Ok, doutora. Muito obrigado mais uma vez por enriquecer a programação Por nada, eu multi-stream da agradeço. Rede Uma noite Cristã. de paz e vamos dormir. É, Vamos desacelerando e se organizar para dormir. dormir. Deixa para dormir depois do Acorda Benção, lá para as 2 da manhã. Também pode ser, se já deu um cochilinho antes, vamos ficar para É acordar verdade. bem. Sim. Tá bom, doutora. Um grande abraço a todos, boa noite, até Boa mais. noite. Para quem gosta de dormir bem, ouvindo música boa, né? Vem aí a programação musical da Rede Cristã Brasil, ok? Na sequência, às 0 horas, o Acorda Benção. Olha, pessoal, escuta o programa hoje, que é só rádio. Mais tarde, se Deus assim permitir, tem áudio e vídeo, tá? Porque eu hoje estou precisando dormir, tá certo? Um abraço a vocês todos e até a próxima com mais uma edição do programa do consultório da psicóloga Alexandra Manso. Ana Lúcia Cunha, parabéns, doutora Alexandra, mais um programa com conteúdo muito rico, de muito aprendizado. É isso aí. Todas as quintas-feiras, das 22h30 às 23h30, 23h40, 23h43, 23h45, quase meia-noite. Programa no consultório com a psicóloga Alexandra Manso. Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir.